Olá, meus queridos, tudo bem? Um tempão que eu não passo por aqui. Desde já eu quero te agradecer. E eu tenho uma mensagem para a sua vida hoje. Essa mensagem é simples e objetiva. Ela tem uma direção certa, a qual uma experiência que eu estou passando hoje. E às vezes nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos e no que nós desejamos ou até mesmo pensamos. Então, fique comigo nesse vídeo, acompanhe até o final, que eu sei que você vai ser edificado e às vezes vai mudar alguma questão de pensamento, e como a partir desse momento que você receber essa mensagem, você vai ter mais clareza sobre o mundo espiritual, no mundo que nós estamos vivendo aqui, o mundo físico, tá bom? Meu nome é Márcio Rabelo, estou numa missão para compartilhar o amor de Cristo através desses vídeos, através dessas mensagens, que possa te alcançar e transformar a sua vida, tá bom? Fique nesse vídeo, vamos lá. O tema desse vídeo é cuidado o que você pede. Então, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês esse texto que se encontra no livro de Jó, no seu capítulo de número 3, no versículo de número 25. Todos nós conhecemos a história de Jó e entendemos, e quando nós olhamos, lemos a história de Jó, nós vemos que esse homem passou por diversas dificuldades. Nós vimos que ele foi tentado, estava em um jogo, e foi aprovado. Mas eu quero destacar um texto aqui que é simples. Jó, capítulo número 3, versículo de número 25 e 26. O texto diz assim, escuta aqui, ó. Tá vendo esses programinhos aqui? Então fala assim: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Entenda o seguinte aqui, essa mensagem aqui, para nós concluir, que eu falo que eu estou passando uma experiência hoje, atual, hoje é dia 27 de janeiro de 2024. Hoje eu estou gravando esse vídeo às 23 horas e 15 minutos. Acabei de chegar da igreja. E tem algumas pessoas que estão mais próximo de mim sabem do que eu estou falando nesse momento. Estou passando um processo com a minha mãe, eu e toda a minha família, um processo de saúde. E alguns meses atrás, eu pedi a Deus que eu pudesse, meu pai tem 77 anos, minha mãe tem 65, fazendo 66. E 6 meses atrás, eu estava empregado e eu pedi a Deus, eu falei: Deus, eles já estão velhinho e eu preciso cuidar dele, e às vezes tem que levar no hospital, era uma correria e não tinha ninguém disponível para fazer esse tipo de serviço, levar no hospital, fazer exames, essas coisas diárias que ele precisava. Então eu pedi muito a Deus e eu sempre falava: Senhor, dá uma condição para mim sair do serviço, para mim ficar trabalhando por conta e ajudar meus pais, porque eles já estão velhinhos, e chegou o tempo de nós contribuir com eles e honrar ele. Então, Jó aqui, o que ele tinha em mente? Ele falava assim que o que ele mais temia veio sobre ele. E está acontecendo isso comigo, meus irmãos. Peço a oração de todos, né? Nós somos carentes de oração, nós sabemos que nós
entendemos esse mundo espiritual, nós entendemos que essa parte nós precisamos de cada dia mais de força, e a corrente de oração é um meio de nós travar uma batalha espiritual. Nós intercedemos através de oração, pedimos direção a Deus. Isso é muito importante na vida de um cristão, na vida de um ser humano. Uma oração com Deus, nada mais, nada menos de que uma conversa com Ele. Nós falamos as nossas petições, pedindo para Deus que Ele possa nos ajudar nos momentos difíceis, que nós entendemos que somente Ele, em certa situação de nossa vida, que somente Deus, o Espírito Santo, pode nos ajudar. E esse texto eu quero compartilhar com vocês, que é interessante. Nós conhecemos a história de Jó. O Jó era o maior do Oriente, então tem uma reunião no céu, e quem passa lá é o inimigo. Então o inimigo passa lá e o próprio Deus apresenta Jó para o inimigo. E certo dia está tendo uma reunião no céu, e quem passa lá? Satanás, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a história de Jó. E Satanás se apresenta diante de Deus. E o próprio Deus pergunta, de onde vem? E ele fala de rodear e de passear na terra. E o seguinte que acontece, que Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Então o texto fala que Jó é um homem, segundo o relato de Deus, um homem sábio, reto, íntegro, diante de todas as coisas, um homem rico, um homem poderoso. E Satanás falou assim, queria fazer esse teste, e testou. Mas Deus conhecia o que estava no coração de Jó. Olha só, o que Jó temia aqui? O que é essa direção que nos orienta essa noite? Deus tanto conhecia o coração de Jó, como aconteceu também na vida de Jó. Porque ele fala assim, o que eu mais temia sobreveio. O que receava me aconteceu. Então ele tinha essa preocupação. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Jó sabia disso. O que nós temos mais medo pode vir sobre a nossa vida. Então, nós temos que, às vezes, configurar os nossos pensamentos. Certo que em certa situação nós vamos ter medo, nós vamos se covardar diante de certas coisas, de certos momentos. Mas quando nós paramos para pensar no profundo dessa mensagem, Jó traz uma grande revelação para a gente. A palavra fala lá em Isaías, fala assim, assim como você pensa, assim você é. Viu? Tudo que pedir em pensamento, tudo que pedir em meu nome, viu? Crendo, receberá. Jó tinha medo de acontecer o que aconteceu na vida dele. Então ele tinha medo de perder os filhos, perder os bens, perder a esposa, perder a paz, perder tudo que ele tinha, perder a conexão com Deus. Tudo isso ele tinha medo, porque ele fala assim, olha, Jó se pronunciou, agora Jó se pronuncia. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Isso é Jó capítulo número 3. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia e disse, pereça o dia em que nasci. Jó dizendo assim que maldito foi o dia que ele nasceu, maldito foi o dia que ele nasceu. Já existia
esse pensamento na mente de Jó. E eu pedi a Deus para me cuidar dos meus pais. Hoje minha mãe está passando por necessidade, viu? Tá com uma doença que ninguém sabe, nós já fomos no médico, e uma fraqueza, e só perdendo peso. E 6 meses atrás eu falei que eu queria cuidar dela. E eu tô cuidando. Meu pai também está passando por um processo também de vista e também eu estou cuidando dele. E a reflexão é essa. Aquilo que nós pedimos a Deus, às vezes vai acontecer na nossa vida. Eu sei que no decorrer da nossa vida nós vamos ter perca, nós vamos ter decepção, frustração, nós vamos perder amizade, vamos perder parente, nós mesmos vamos perder às vezes a nossa vida, mas é interessante nós fixar esse pensamento em coisas boas. Então, como eu falei, essa mensagem aqui é uma grande reflexão. Cuidar do que você está dentro do seu coração, no seu pensamento. Reproduz coisas boas, reproduz coisas alegres, reproduz não pensamento negativo. Então, se você puder fazer um upload de coisas positivas, faça. Coisas baseadas na fé, faça isso. Acreditar que tudo posso naquele que me fortalece. Então é isso, gente. Jó, aconteceu na vida de Jó aquilo que ele mais temia. Perdeu casa, perdeu boi, perdeu tudo. Mas Jó estava sendo testado por Deus. Deus está dando testemunho de Jó. Então, esse momento da minha vida, que seja para a glória e honra do Senhor. Que todo louvor, toda adoração, todo processo, todo meio de aprendizado que eu estou passando hoje, não somente eu, mas toda a minha família, minhas irmãs, minha esposa, o meu pai, junto com minha mãe. Então, se nós aprender com isso é muito valioso, tá bom? Então é isso. Cuidado que você pede, tá bom? Cuidado que você deseja. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau. Até o próximo vídeo.